Pai do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso programa, no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, para mim, para nós, para o mundo, essa palavra. A paz do Senhor, pastores, obreiros, crianças e adolescentes. Que Deus abençoe os irmãos. Hoje é dia 23 de maio de 2025. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus. Todo quanto ouve a palavra de Deus provém de Deus. Vou estar lendo São João capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? Vou ler até o 18, 16, 17 e 18 e vou orar e vamos meditar nessa palavra santa e gloriosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, coloca a palavra no meu coração, na minha mente, nos meus lábios, para transmitir a esse mundo, à igreja, à sociedade, que todos os corações abertos, Senhor, possam ouvir a palavra de Deus e aceitar a Cristo como Salvador, porque o fim está próximo. E todo seja salvo, perdoado por Jesus Cristo, salvo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, eu estava meditando nesses versículos, entendi qual é a missão do crente, do Filho de Deus por adoção. Não julgue esse mundo, porque Deus enviou seu único Filho ao mundo, de maneira que deu seu único Filho, porque o amor dele é muito grande, seu unigênito. Todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados e queridos irmãos, nós somos filhos de Deus porque Jesus Cristo nos adotou como seu irmão. A bondade de Jesus Cristo é tão grande, o amor de Deus, o Pai, é tão imenso, que nós não podemos imaginar a profundidade do amor de Deus, a extensão, a largura, o comprimento e a altura. É infinito. Deu seu único Filho. E Jesus Cristo tinha uma ordem. Ele não vem para condenar o mundo que estava em pecado, e sim para salvar. Jesus Cristo nos salvou, nos fez igreja, nos deu o Espírito Santo, nos deu os anjos para guardar e nos ordenou e de pregar o Evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo. Disse Jesus, em meu nome será batizado. Amados e queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua e a nossas vidas. O que faremos nós como igreja, como filho de Deus, adotado por Cristo Jesus, se nós não fizermos a vontade de Jesus? Pregar esta palavra, não condenar o mundo, não condenar aquele que te persegue, não condenar aquele que
quer te matar, quadrinho. Não condene, pregue o evangelho, porque a recompensa provém do Senhor. Qual é a recompensa? A minha recompensa, meus irmãos? Estou pregando o evangelho, estou sendo maltratado, perseguido, caluniado. A minha recompensa é ver essa alma que hoje me persegue, amanhã estará no reino do céu, testificando do Senhor Jesus Cristo, a bondade de Deus quando ele perseguia a palavra de Deus, os pregadores da palavra. Como hoje eu digo, eu zombava. Eu zombava dos crentes, dos padres, de todo mundo. E a misericórdia de Deus me alcançou. Amados, eu nunca fui preso, nunca respondi processo, nunca bati, nunca apanhei, nunca tive inimigos. Mas se tivesse morrido, nunca usei droga, nunca conheci nem maconha, não conheci. Amado, eu sempre aprendi uma coisa. Se eu tiver que errar, eu vou errar sozinho. Está entendendo? Não porque alguém está dizendo para mim, vamos fazer. Então, eu sempre meditei. Viver neste mundo é muito bom. Trabalhar, viver, ter liberdade. Gostava de viver bem, socialmente. Tomar minha cervejinha. É lícito, mas não tinha Jesus. Não conhecia os problemas dos outros. Lembra que até quando Jesus me salvou, eu não tinha inimigos, também não tinha amigos. Não confiava em ninguém. Em ninguém. Hoje o que me faz eu ceder é passando nessa palavra e dizer: se Jesus Cristo foi enviado ao mundo para salvar homem pecador como eu, como outros, me salvou e me concedeu a graça do Espírito Santo, por que eu não conversarei com qualquer pessoa? Por que eu não expor a minha vida para dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que Jesus Cristo te ama? Por que não se colocar à sua disposição para orar a Deus por você? Se você é homem ou mulher de Deus, vai compreender quais são as minhas intenções. E as minhas intenções são que você esteja na eternidade com Cristo, porque este mundo jaz o maligno. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar, salvou, e hoje ele me ordena ir de pregar o evangelho a toda criatura. Você que procura me matar, eu te amo, porque o meu Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira que foi morto e morte de cruz, sem dever. Eu não posso buscar superfúgio. Eu tenho que buscar no Senhor a presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Se você não goza o poder, a bondade do Espírito Santo, eu, pela misericórdia de Deus, tenho que orar a Deus para que o Espírito Santo entre no seu coração. O mal que você está levando sobre ti, destruindo vidas, famílias, que volte e que você possa olhar para Jesus Cristo e torne-se ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, que vai sofrer pela obra, vai amar o seu semelhante, dá glórias a Deus em todas as coisas, porque o Pai não enviou o Filho
para condenar o mundo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ao retornar aos céus, ele não nos enviou para condenar o mundo nem para julgar, senão para salvar as almas. Para salvar as almas, nós temos que ouvir, temos que falar, temos que apresentar a Jesus Cristo, temos que orar pelas pessoas, expulsar os demônios. Meu amigo, minha amiga, jovem, adolescente, homens e mulheres, ricos e pobres, doutores e indultos. Jesus Cristo é tudo na sua e na nossa vida. Sem Jesus Cristo, nós somos um barro, um monte de pó. O Senhor tira o fôlego de vida e nós descemos ao pó. E aí daí para frente é nós e o juízo. Se nós fizermos o bem nesse mundo, receberemos o bem do outro lado. Se nós fizermos o mal nos acompanhará. Meus amados irmãos e irmãs, olha para dentro de você. Você é uma pessoa extremamente capaz de amar o seu semelhante. Foi Deus quem colocou esse amor no seu coração. Eu digo para você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, eu estou falando de um homem que não amava ninguém, não confiava em ninguém mesmo, entendeu? Mas quando Jesus Cristo me salvou, e o Espírito Santo enviou no meu coração, me mudou. Nunca enfrentei mentiras e acusações a meu respeito sem ser crente. Tinha pessoas que não me aceitavam, porque eu era incrédulo. Mas eu não sabia a vida do homem e nem da mulher. Se alguém matou alguém, eu não vi, não sei de nada, é problema dele ou dela. Eu dava conta da minha vida. Meus irmãos, fui criado num tempo do militarismo, no tempo que as prisões eram severas. Pela bondade de Deus, eu brincava com carnaval, tomava cerveja, nunca bati, nunca apanhei, nunca desonrei ninguém, nem fiz nada de errado. Sou daquele tempo que o camarada que apontasse com a moça casava na marra. Meus amados, então o homem não precisa, eu sempre disse, não precisa de uma religião para fazer o que é certo. Mas só fui conhecer a dificuldade. Para mim não foi de fazer, suportar, porque o Espírito Santo de Deus me mudou o meu coração. Hoje eu amo os meus inimigos, hoje eu amo aquele que procura me matar, que fala mal de mim. Eu volto para dentro de mim e digo, mas já pensou se Jesus Cristo não tivesse me amado? Se o Pai não tivesse me amado? Sabe por quê? Eu tinha uns 22 anos, eu ia morrendo, envenenado no serviço. Fui desenganado. Quando eu cheguei no hospital, o médico falou para o meu pai, para o patrão meu, que é tio da minha esposa, não tem mais jeito. Eu só ouvia, não falava mais. E ele chorava e pediu. Ele não internou, ele colocou numa salinha e aplicou as 2 injeções, falou, se ele passar, aguentar essa injeção, nós vamos internar. Passou uns 10 minutos, eu vi quando meu pai foi falar com ele, o médico foi lá, falou, não morreu ainda. Me levaram para o quarto e colocou 2 galões
de soro, não sei lá, nos braços. E já ficou aberto para quem ficasse. Aí foi um tio da minha esposa, foi visitar, tá indo buscar outra pessoa, está intoxicado, e foi conversar comigo. Aquela alegria, tentando fazer na cabeça. Eu sabia o médico falando que ele ia morrer. E eu só olhava para ele, não podia falar. Quando Deus, em Cristo Jesus, tinha um plano comigo. Aí eu fico imaginando a misericórdia de Deus. Se eu tenho morrido naquele tempo, o meu Deus era eu. Era aquilo que eu podia palpar. Sinceramente, não adiantasse falar que um homem estava matando a mulher é dele, problema dele. Não importava falar que o camarada matou o outro, era risada. Morreu, problema dele. Se era velho, já morreu demais, viveu demais. Se era novo, é preguiçoso, por isso morreu. Morreu para não trabalhar. Se era criança, porque chorava, porque uma criança nem sabe se ia viver. Amados, a misericórdia do Pai enviou seu Filho para me salvar. E me sustentou até os 30 anos de idade, 34, na minha ignorância, no meu erro. Eu era amigo de todo mundo e não sabia o nome de ninguém. Mas Jesus Cristo tinha um plano, me salvou. E agora, dali para cá, eu fui ver o que é conviver numa grande família que é a igreja. Numa multidão de mundo, pessoas perigosas, cheio de preconceito, ou de tramóia. Qualquer vírgula é o suficiente para matar o outro. Mas o amor de Deus me fez eu sofrer por esse caminho. Me lembro do meu tempo passado. Se eu tivesse morrido, eu estaria hoje, não sei, sem Jesus Cristo, eu sei que não estaria bem. Mas ele me salvou. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo não me enviou ao mundo, depois de me salvar, para que eu julgasse o mundo, não, mas que o mundo fosse salvo pela minha palavra de amor, de paz. Se eu pregar, conversar, orar para 10 pessoas, dar liberdade para se abrir, ainda que 8 não desse atenção, e uma pessoa ainda tentasse me matar, mas se uma alma se render aos pés de Jesus, o lucro é muito grande, porque a Bíblia diz que vale mais uma alma salvo do que o mundo inteiro perdido. Lembra-se que as 10 ouviram a mesma palavra, as 10 ouviram o mesmo privilégio que Deus concedeu. As 10 almas recebeu a bênção da oração, nunca pedi um centavo para ninguém, nunca pedi recompensa, nem propina. Jesus Cristo conhece o meu coração. Mas 8 não dá atenção. Uma diz que vai me matar, acha pontos para matar. Mas uma alma, uma Maria Madalena aceita. Um Zaqueu sobe na frente para ouvir a palavra de Deus. Foi Jesus Cristo que me disse: Antônio, você não está neste mundo salvo para julgar este mundo, mas para que todo o seu semelhante seja salvo em Cristo Jesus, por ouvir a tua palavra, que não é tua, mas é minha. Que o Pai e o Filho seja glorificado na tua pessoa.
e eu estarei contigo todos os dias. Então Jesus Cristo está comigo, com você, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga. Quando você trama contra mim, Jesus Cristo está junto comigo e com você. Ele conhece o seu coração e conhece o meu feito. Por isso, estamos dizendo, Senhor, salva essa alma, salva este homem, salva essa mulher, salva esse jovem, essa jovem. Senhor, perdoa esse irmão, perdoa essa irmã, que porventura deu ênfase ao inimigo. Costumo ler a Bíblia, meditar na palavra. Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir a sua fé, a minha fé. Ele quer destruir a nossa comunhão. Ele quer destruir para que nós não sejamos salvos e entraremos no paraíso pelas portas que é Cristo Jesus. Ele quer destruir a nossa fé, a nossa comunhão um para com o outro. Se eu julgar, meu irmão, não é só o crente. Se eu julgar o meu semelhante, eu não posso dizer que sou filho de Deus, que Jesus Cristo é meu irmão, que ele me adotou como seu filho, seu irmão e apresentou ao Pai. Nós, os cristãos, somos filhos de Deus por adoção. Mas a ordenança que Deus deu ao Filho vinha ao mundo suportar tudo, sofrer e morrer numa morte de cruz para salvar a humanidade que estava perdida. Ele veio, derramou o sangue dele, sempre viveu orando e clamando ao Pai, salvou ao mundo inteiro. Você, meu amigo, que hoje está matando, está roubando, está prostituindo, está tramando fazer o mal, você foi salvo por Jesus Cristo lá na cruz. Eu apenas estou avisando para você. Recebi o privilégio de dizer para você que Deus tem algo melhor para você. Tem a vida eterna. Você está bem postado. Se você está tirando vidas, se você está perseguindo, está caluniando, está roubando, está mentindo, está fazendo redes de prostituição, de pecado, Jesus Cristo te diz hoje, volte para trás, vende e eu te salvarei. Entra no reino pela porta. Eu vou falar de ti, um grande pregador da palavra, uma grande pregadora da palavra, testemunhando de Cristo Jesus. Sabe por quê? Jesus Cristo me disse para mim, ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu não posso escolher quem é a pessoa que eu vou falar, qual é a pessoa que eu vou conversar. Às vezes, meus irmãos, nós temos que conversar bem abertamente com o irmão ou com a irmã que tem fraqueza, tem luta, tem dificuldade, para que tenha liberdade de conversar, expor a sua luta, a sua necessidade, para que o Espírito Santo entre no coração, ajudar na oração, no conselho, amando, respeitando e carinhando, e carregando a cruz desse irmão ou dessa irmã. Às vezes nós temos que falar com travesti, porque tem uma alma, e Cristo Jesus ama a alma dele. Por isso Jesus Cristo me enviou para pregar este evangelho. E todo aquele que crê será salvo.
Às vezes é um macumbeiro, uma macumbeira. Às vezes é uma prostituta, um drogado, uma drogada, um estuprador, é um passador de droga, um aviãozinho, mas tem alma para prestar conta ao Senhor. E essa alma vale muito para o Senhor. Às vezes um homem ou uma mulher que está condenado à morte, porque está numa rede de tráfico, de influência, no sexo, em qualquer pecado. Está tramando Satanás a morte desse homem e dessa mulher. Mas Jesus Cristo, que ama este homem, esta mulher, ele manda pregar o evangelho e diz para ele: Jesus Cristo te ama. E se Jesus Cristo te ama, meu amigo, minha amiga, homens idosos, mulheres idosas, jovens, adolescentes, não importa a sua idade, importa se você é uma jovem, um jovem, tem uma vida desregrada. Se aceitar a Jesus Cristo, receber o Espírito Santo, o Espírito de amor, de paz nesse coração, você vai ter muito tempo para pregar o Evangelho Santo na face da terra. Eu já estou no final da vida. A Bíblia é bem clara. A vida do homem é 70 anos e passar disso, pelas rubrez, sofrimentos e angústia. Mas eu posso ensinar para você o caminho que um dia você vai me encontrar lá na glória. Não importa se você não me ama, não importa se você quer o meu mal. Aqui no mundo eu sou pobre. Nunca almejei posição nem riqueza. Deus me deu o suficiente para mim comer e beber, me deu saúde. Jesus é maravilhoso. Eu acredito na bondade do Espírito Santo. Eu acredito no Pai, Criador do céu e da terra. Tudo quanto Ele tem falado, eu tenho perdido horas ou ganhado horas de joelho, clamando a Ele em favor da pessoa. Não importa o que a pessoa está pensando, não importa que a pessoa está querendo me matar. Importa que Jesus Cristo me enviou para pregar esse evangelho. E quem crê será salvo. Ele não mandou julgar você, jovem. Não mandou julgar você, meu amigo. Não mandou julgar você que rouba, que estupra, que mente, que procura tomar algo de alguém. Ele mandou apresentar o evangelho que salva. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua vida, a sua casa. Crê no Senhor Jesus, ainda que você esteja condenado a 20 anos de prisão. Se você aceitar a Jesus Cristo com sinceridade no seu coração, Ele envia um anjo do céu para fazer uma revisão no seu processo e você será liberto para pregar esse evangelho, porque tem muitas almas perecendo. Medite quantos amigos igual você, que você tem liberdade de conversar, lugares, irmãs, jovens, mulheres, aonde você vive, quantas amigas e quantos amigos que você tem liberdade e você salva, você vai ganhar essas almas para Jesus. Você é transformada, liberta. Os seus amigos, as suas amigas vai ver a mulher ou o homem que você se tornou. Por isso que Ele não nos enviou para condenar.
Por isso não te condeno, você que luta para me matar. Você não conhece a Deus. É Satanás quem quer te usar, porque Satanás é o meu único inimigo na terra. Eu sou inimigo ferrenho de Satanás e ele tenta me matar, toda a vida foi. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você der ouvido a Satanás, você está sendo um agente dele. Mas eu estou aqui para te dizer, dê ouvido à voz do Espírito Santo. Aceita Jesus Cristo, o Filho de Deus, para viver a eternidade com o Pai. Para que você, enquanto esteja aqui, esteja pronto, orando pelas pessoas, amando de verdade, porque eu te amo. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo me ama. Por isso que eu estou pregando esse evangelho. Você não pensa que às vezes nos sentimos mal, as perseguições, mas o Espírito Santo de Deus disse para mim, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar. O Filho de Deus não me enviou ao mundo para julgar, e sim para que o mundo fosse salvo pela palavra. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está vendo, meu amigo, minha amiga? Você crê no Senhor Jesus Cristo, você não será julgado. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, todos os seus pecados, seus feitos malignos neste mundo serão perdoados. Você não é julgado, porque você criou nele, não é julgado. Porquanto, aquele que não crê no nome do Senhor Jesus Cristo, ele será julgado. Qual é o julgamento? Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Esse julgamento é perigoso. Quem não aceitar Jesus Cristo para entrar pelas portas no reino de Deus, não pode entrar nos céus. O julgamento é que existe céu e inferno. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não será julgado, porque você creu na vida que é Jesus Cristo. Você recebeu a vida eterna. Eu costumo dizer que o crente não vai viver a vida eterna após a morte. Jesus Cristo é bem claro. Aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. O crente vive a vida eterna no momento que Jesus a salva, que ele ouve e aceita a palavra de Jesus Cristo, que o amor de Deus o abraça, envolve, que o Espírito Santo faz morada no coração. Ele passa a viver eternamente. Neste mundo tereis aflição, disse o próprio Jesus. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. O grande apóstolo São Paulo nos afirma, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Lembra de Elias, homem que Deus usava poderosamente. Ele orou. Por 3 anos e meio não deu chuva, senão segundo a palavra dele. Ele orou e Deus mandou fogo do céu e terminou o holocausto com fogo. E este homem sofreu um terrível perseguição e abatimento. E Deus enviou o anjo por 2 vezes para dar pão e ordenança a ele levantar.
Isto é, quer dizer, meu irmão e minha irmã, meu amigo que não conhece a Jesus, minha amiga, jovens e adolescentes, se você tiver muita luta, muita dificuldade, dor e angústia, você não está sozinho. Deus envia anjos quando você está dentro de um quarto, no leito, quando você está desenganado pela medicina, se for preso injustamente, se cometeu o pecado, o erro, você estará pagando pelo seu erro. Mas se for preso injustamente, o anjo do Senhor está preso com você. O Espírito Santo vai com você até a prisão. No momento da morte, o Espírito Santo conduz o teu espírito até o Pai. A sua alma, os anjos os levem, porque você vive eternamente do momento que aceitou Jesus Cristo. Eu não sei qual é a minha posição do outro lado, mas eu sei que viverei eternamente pela misericórdia e a bondade do Senhor. Por isso, meus amados, me dói muito. Eu amo os irmãos, amo este mundo, as almas que estão aí fora. Mas existe coisa, meus queridos, que acontece para com o homem, que só Cristo Jesus na eternidade vai nos revelar o porquê e para quê. Eu fico meditando nesta palavra, eu não posso julgar este mundo. Eu não posso julgar o meu irmão e a minha irmã, meu amigo, minha amiga. Mas eu tenho que pregar este evangelho. Porque se alguém não chegar diante de Deus e tem ouvido esta palavra, e Deus vai dizer para mim, você não pregou para aquele homem, para aquela mulher, para aquele adúltero, para aquela prostituta, para aquele homossexual, para aquele ladrão, para aquele estuprador, por aquele marginal, para aquele macumbeiro. Você não pregou para o passador de droga e teve a oportunidade, porque eu te enviei ao mundo. E quantas vezes uma pessoa com essas qualidades chega até nós, pedindo alguma coisa, é Deus quem está enviando ele, para que nós oramos por ele, para que o Espírito Santo entre no coração deste homem e desta mulher. Meus queridos, quantas almas poderiam sair das garras de Satanás se nós julgássemos menos e amássemos mais? Mas a nossa alma, às vezes, dói, geme, quando nós enfrentamos injustiça. Sem esquecer que Jesus Cristo suportou todas as injustiças na terra, sem merecer, sem pecar, que ele nunca pecou. E se eu participar, receber alguma injustiça, se eu parar para meditar, eu erro muito. Então, eu estou sendo injustiçado, mas também eu já errei. Eu sou pó, sou cinza. Mas o meu Salvador nunca errou e sempre foi injustiçado, ignorado, perseguido, caluniado. Ele nunca revidou. Traído, mesmo sabendo ele que o traidor estava ali. E o traidor não sabia que ele sabia, mas ele sabia. Meus amados, e ele nunca maltratou aquele homem. Pelo contrário, deu ele posições. Eu olho para essa palavra e começo a dizer, que miserável homem sou eu. O versículo 19 fala assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo
E os homens o amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você já pensou, meus amados, o pecado do homem amar mais as trevas do que a luz, mais o pecado do que a salvação? Esse é o homem que está fazendo. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não ser arguidas as suas obras. Meus amados e queridos irmãos, a minha alma chora por causa das almas que estão perecendo. A minha alma geme, alabaço de canta, pelas vidas que estão desfalecendo, por aqueles que estão deixando a obra, a casa do Senhor. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Você já imaginou, irmão? Quem faz a verdade, quem pratica a verdade, se aproxima da luz, porque as obras dele é feita em Deus, em Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, crentes e não crentes, eu vos amo, porque o Pai te ama, porque Cristo Jesus me amou, de tal maneira que deu a vida no Calvário para salvar a mim. E ainda que eu seja caluniado, seja perseguido, vituperado, pela misericórdia do Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, estarei pregando esta palavra, este Evangelho Santo, Evangelho que liberta, que salva, que santifica, que leva para a glória. Um dia, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, estaremos todos reunidos na presença do Pai, sem julgamento, porque aceitamos a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe meus irmãos, as minhas irmãs, jovens e crianças. Que Deus abençoe meus amigos, minhas amigas, ouvintes dessa live. Que o Espírito Santo fale aos vossos corações e que Jesus Cristo e os anjos guardem cada um e não me desampare, não me rejeite. Que Deus o abençoe. Eu estarei orando para que Deus alcance os corações e cure os enfermos, levante os abatidos e oprimidos. Bendito Deus e maravilhoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, olha para este homem, meu Pai celeste e amado, olha para este homem, meu Deus querido e glorioso, Deus onipotente, Senhor, que está enfermo, que está canceroso, que está idético, que está lunático, que está com problema de depressão, que está com problema nos rins, coração parando, problema no colesterol, diabetes, toda enfermidade, paralisia, está cego. Ó, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita este homem, visita esta mulher e liberta para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, levanta aquele que está parado na encruzilhada, aquele que se desviou da tua presença, Senhor, pelas lutas do dia a dia. Meu Pai, perdoa, Senhor, os pecados do adulto, da prostituta, do afeminado, do estuprador, do marginal, do passador de droga, do macumbeiro, do imacumbado. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, salva os mentirosos, Senhor, liberta. Pai querido, tem de misericórdia desse mundo, dessa nação, tem de misericórdia da igreja. Pai, salva o presidente, salva o governador, salva o prefeito, o vereador, deputados estaduais e federais, senado, juízes. Salva, Pai querido, este mundo.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, salva as famílias, Pai. Abençoa a minha família, abençoa a família na casa do Senhor. Eu te dou graça, meu Pai, por essa oportunidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor fale aos corações, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.